Volta Nunes, invade o caldeirão do diabo, está lutando na zaga do Náutico, é falta. Falta cometida por Carlos Alberto Rocha, lateral direito do Náutico, sobre o jogador Nunes, está tomando a posição o Zicão. Caminha Zico, apontou, tirou, gol! Gol do Lico! Legal de Lico desviando a falta bem cobrada pelo jogador Zico na esquerda no ataque do Flamengo. Era um menino leve, tão franzino, com as pernas de um sabiá. Bíceps magros, pernas finas, mas extraordinariamente habilidoso. Que aprendi a admirar. Quanta habilidade. É jogador fino, jogador de facilidade, de drible. Desfilar de jogadas lindas. É um jogador que tinha uma leveza, tinha uma sutileza muito grande, sabe? Reconheceu, fez a sua história. Tinha uma parte técnica bastante apurada e era um jogador taticamente quase que perfeito, né? Foi tão reluzente. Com a bola nos pés, até tinha gente que ficava com medo de tirar a bola dele porque ia ser driblada com toda certeza. Era um menino leve, tão franzino, com as pernas de um sabiá. Todos os jogos dele foram destacados, até porque a regularidade dele era muito grande. Aprendi a admirar quanta habilidade. Um jogador que realmente você gostaria de ter em qualquer equipe do Brasil, do mundo. Jogador desse perfil nasce de 10 em 10 anos. Que o mundo reconheceu. Com coincidência, nós tivemos a lesão na mesma época, em 83. E joguei durante 3 meses com infiltração, sabe? Tomando infiltração para jogar jogos. Uma cárie óssea, essa é a lesão diagnosticada pelo ortopedista da época. O Dr. Lídio Toledo reuniu a gente e disse que se mexesse mais uma vez no joelho dele, ele não voltaria nem a andar. Rodolfo Rodrigues está preocupado com o meio. Exatamente aí que vai a bola, com o Lico. Prende demais, se atrapalha. Abre o espaço, ainda ele, pé direito. Gol! Número 22, aos 34 e 45 no segundo tempo, com muita consciência, batida do Lico, número 22. Nascia no Hospital São Camilo Antônio Nunes, o Lico, filho de Abel Nunes e Veriana Maria Nunes, era o 5º filho de 9 irmãos. A família era humilde. O pai, estivador, trabalhava no porto da cidade, que é considerada a capital da baleia franca. A minha infância, eu digo que a infância é a coisa mais linda que o ser humano passa na vida, né? A pureza, a inocência, né? E foi igual a sua, a dele, a qualquer uma outra, né? Cheio de sonhos, né? De vontade de ser algo, né? Mais tarde, e comigo não foi diferente, né? Eu acompanhei muito assim, porque eu gostava de futebol, né? Na época o futebol era muito, só tinha como lazer o futebol de campinho de areia, de campinho na frente da igreja, né?
E todo mundo jogava bola, né? E meu pai já vinha de uma formação de gostar de futebol, né? Quem sabe com 7, 8 anos de idade, já formavam seus timezinhos aqui em Imbituba e o Lico fazia a diferença, não tinha dúvida nenhuma. Ele tinha toda a habilidade, a bola vinha, ele já sabia como fazer, bater nela com as duas pernas, ele cabeceava. Os homens, né, que passavam para a missa de manhã, iam com o sapato alinhado, porque nós, eu, Lico, Maúma, esse pessoal é que engraxava o sapato dessas pessoas, dos homens, para ir à igreja, todo domingo de manhã. Depois que eu virei engraxate com 12 anos, aí então eu ia no campo do Imbituba, assistir os jogos, né, do Imbituba na época. E aquilo foi me encantando, né, jogando pelada com os amigos, jogando futebol amador na Vila Nova, né, que foi o time amador que eu mais joguei. E de repente queria ser testado por um clube profissional de Santa Catarina. Foi quando eu fui com um amigo, Paulo Roberto Martins, para o Joinville na época, né, que era o América. Na época era o América, não era o Joinville. É que o Lico tinha um amigo dele, o Paulo Roberto, que era o grande jogador de Imbituba. E era muito amigo do Lico, né? E aí o Paulo foi convidado a fazer uma avaliação no América de Joinville. Nós fomos para Joinville, levado pelo Lauro Búrigo. E fui lá, falei com o pai do Paulo Roberto e acertei então a ida do Paulo Roberto para se apresentar no início da temporada de 71 no América. Só que na hora que eu estava querendo fechar o negócio, o Paulo Roberto sempre dizia assim, eu só vou se levar o Lico junto. Eu nunca tinha visto falar do Lico e nem sabia que era o Lico, não imaginava que o Lico fosse branco, preto, baixo, alto, magro, gordo, nunca tinha visto falar no Lico. Mas como eu estava muito desejoso de levar o Paulo Roberto, eu pensei assim, eu levo o Lico para lá, ele treina 2 dias, mando ele embora. Nem sei quem é esse Lico. E ocorreu o seguinte, o homem talhado para vencer a época não deu certo. O bom é o magrinho. O bom é o mirrado, ele disse assim. Eu digo, será? Disse, precisa ver o que ele faz com a bola. E logo de cara mostrou que dos dois, era o jogador mais interessante, de mais qualidade técnica. E acabou fazendo o contrato o Paulo Roberto e o Lico. Na verdade o Lico foi como um contrapeso pela amizade que eles tinham e acabou sendo o grande protagonista no futebol profissional. E aí eu fui para lá, para o América de Joinville, e me meti no meio daqueles marmanjão todo lá, entendeu? Isso com 16 anos? Isso com 16 anos. Lico era então o mais novo contratado do América de Joinville, um grande clube de Santa Catarina da época. Ali ele ficou por 4 anos e conquistou o primeiro título catarinense. E acabei ficando, né, no América, jogando pelo aspirante. Um ano, com 17 para 18 anos, já estava no time profissional, né, onde fiz o meu primeiro contrato profissional em 72. E o América foi meu trampolim para que eu enfrentasse e conhecesse de perto o que era um time profissional, né. Do América eu tive uma passagem em 73 por um empréstimo ao Grêmio Porto-Alegrense, né. Serviu de experiência, porque eu estava com 20 anos, eu ficava no banco de reserva contra o próprio Santos de Pelé, na Vila Belmiro, e eu com 20 anos ali meio assustado, vendo aqueles caras jogar espetaculares, né. Então no Grêmio eu tive essa passagem, né, pouco tempo, 6 meses, retornei ao América de Joinville, o América entrou em crise financeira, aí eu peguei meu passe, porque eu não tinha como pagar os ordenados. Eu voltei do Grêmio ganhando um salário acima, no América foi lá embaixo, então me deram o passe, eu consegui, vim para o Figueirense. E aí começamos a montar o Figueirense para 74. E nessa montagem eu trouxe o Marcos e o Lico, que eram do América. E a gente, na época, tinha bons planos para ele na equipe do Figueirense. Só que com o passar do tempo, o Figueirense foi montando a equipe. E naquela época o Lico não se definia sob uma posição que, apesar isso aí com o tempo, inclusive, ele jogou em diversas posições, jogou como meia, jogou como centroavante, jogou como ponteiro,
inclusive em todas as posições muito bem, por sinal. E ele poderia ter sido aproveitado bem antes do que foi aproveitado. Aí disputei um estadual pelo Figueirense, perdemos o título em 75, dentro do Scarpelli pro Avaí, com um gol de Jute. Fui até o Marcílio Dias, joguei um período de 3 meses. E foi jogar naquele timaço do Avaí de 77. Foi um dos melhores times, se não o melhor que eu joguei em toda a minha vida. Posso até dar formação: Danila Souza, Ari Prudente, Veneza e Orivaldo, Almir Gil, Balduino, Renato Sá, Ademir, Neia e Lico. Esse era o time base. E fizemos uma campanha extraordinária.